Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 5, que é o texto que nós vamos estudar nessa manhã. Existem muitos livros que devem ser lidos. O já falecido pastor e teólogo R.C. Sproul, ele defendia que um desses livros, é um livro bem conhecido, talvez você já tenha lido, chamado Moby Dick, que foi escrito por Herman Melville em 1851. E segundo R.C. Sproul, Moby Dick é o melhor comentário sobre o livro de Jonas que já existiu. Há controvérsias, mas ele deixou isso bem claro antes de falecer. Lá no escritório dele, você pode ver um quadro pelas fotos, se você procurar aí na internet, um quadro gigante que representa essa obra de Moby Dick, que fica bem atrás da cadeira do R.C. Sproul. E o Moby Dick, ele conta a história de um capitão chamado Ahab, um homem que foi praticamente consumido por uma obsessão. Ele havia perdido uma das suas pernas numa batalha contra uma baleia branca gigante chamada Moby Dick. Eu não vou contar o fim do livro, tá bom? E desde então, a sua vida, ao longo desse livro, ela girava em torno de uma única coisa: encontrar essa baleia e matá-la. E a pescaria, que ele faz, ficou então muito conhecida e esse livro se tornou num livro clássico. E essa é uma ótima história de pescaria, mas eu tenho certeza que você tem algum amigo muito próximo de você que teve outras histórias de pescarias e que certamente seria muito mais interessante do que a de Moby Dick. E se você parar do lado dele, ele vai te contar várias lorotas sobre as pescarias que ele fez e assim por diante. Eu não sou alguém muito dado à pescaria. As minhas lembranças de pescarias não são muito boas. A única coisa que eu consigo me lembrar são de meus parentes estando lá comigo, perto de um riozinho, riacho, não sei o que era aquilo. Tomara que não seja um córrego, tentando pescar alguma coisa, e eu não pescava absolutamente nada, e só via muitos pernilongos, e calor, e mato, e aquilo me tirou o desejo de pescar pelo resto da vida. Mas eu conheço várias pessoas que gostam muito e sempre contam coisas muito duvidosas sobre as suas histórias de pescaria. E o texto que nós vamos ver nessa manhã é um texto que fala sobre isso. É um texto que não fala sobre o Moby Dick, sobre uma pescaria simples que talvez você tenha participado, mas é um texto que nos traz uma história de uma pescaria imbatível. Uma pescaria que foi conhecida e reconhecida e a que até hoje tem levado muitas pessoas a mudarem de vida. Eu espero que os irmãos também possam ter as suas vidas modificadas ao final desse sermão baseado nesse relato de Lucas. E esse relato certamente vai nos desafiar e ele vai nos motivar. E o meu desejo nessa manhã é que após nós estudarmos essa passagem de Lucas, capítulo 5, você também saia daqui desejoso de servir a Cristo. Que você saia daqui motivado a abandonar aquilo que tem te impedido de servir e de seguir a Cristo. E você passe também a servi-lo, como nós veremos aqui, como Pedro, como André, como Tiago e como João. Então, sua Bíblia está aberta lá em Lucas capítulo 5, e eu vou fazer a leitura conforme nós vamos examinando os versículos, e nós vamos examinar do versículo 1 até o versículo de número 11. Como nós temos lido e estudado no Evangelho de Lucas, nós paramos no final do capítulo 4 de Lucas, onde nós somos levados até Jesus, que sai ao amanhecer para um lugar deserto, em um lugar solitário. E ele faz isso para orar, para se relacionar com Deus Pai. E a multidão então sai em busca dele, sai procurando Jesus. Mas logo nós percebemos que eles não estavam procurando Jesus por quem Jesus era, mas estavam procurando Jesus por aquilo que ele podia oferecer, que na verdade eram milagres e eram curas.
E ao ser encontrado pelos seus discípulos, Jesus ele explica que ele precisava cumprir a sua missão. E que a sua missão era anunciar o evangelho do reino de Deus em outras cidades. Então nós encerramos o capítulo 4 com Jesus continuando o seu ministério de pregação nas sinagogas da Judéia. E agora nós vamos iniciar o capítulo 5 com uma cena um pouquinho diferente. O povo continua buscando Jesus, porém parece que houve uma mudança importante aí. Eles começam a procurar e se aproximar de Jesus, não por conta dos milagres que Jesus estava oferecendo e fazendo, mas o texto nos diz que eles faziam isso porque eles queriam ouvir a palavra de Deus. E esse texto ele nos confronta porque ele mostra que a vida cristã ela começa exatamente desta maneira, com um coração desejoso de ouvir a palavra de Cristo. Mas, como nós veremos aqui, somente ouvir não basta. É preciso que nós obedeçamos, que nós venhamos a confiar e a decidir o que realmente nós estamos dispostos a abandonar para seguir a Jesus. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós precisamos cultivar esse desejo pela palavra de Deus. Então, logo como ponto inicial, eu gostaria de enfatizar que você também precisa cultivar esse desejo pela palavra. Esse desejo pela palavra de Deus não cresce sozinho. Veja comigo no versículo 1 até o versículo de número 3. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Irmãos, o cultivo do desejo pela palavra de Deus, ele precisa ser realizado de forma intencional. Veja que essas pessoas, elas estavam no meio de uma multidão, estavam se esforçando para ir atrás de Jesus. E o esforço para ouvir Jesus era tão grande que o próprio Jesus, percebendo isso, percebendo a situação, ele buscou se afastar dessas pessoas, porque um alvoroço estava sendo causado ali, para que ele pudesse falar de modo que essas pessoas pudessem ouvi-lo. Então ele se dirige a um desses pescadores, e eu falei quase pecadores, mas são os dois, e ele pede para que ele afaste o barco onde ele se vê, para que as pessoas pudessem ouvir o que ele tinha a dizer. Agora, veja que cultivar o desejo pela palavra não é algo que vai acontecer de forma automática. Eu tenho plena convicção de que você, bem como muito provavelmente essas pessoas, não acordaram naquele dia de forma automática, se sentindo compelidas a buscar Jesus para ouvir a palavra de Deus. Elas sabiam quem Jesus era, elas sabiam que Jesus estava pregando a palavra e queriam ouvir. Mas de modo geral, essas pessoas, como nós, não acordamos todos os dias e falando, eu quero a palavra de Deus, eu quero ouvir a palavra de Deus. Você provavelmente acorda falando, tomara que não seja segunda, tomara que seja sexta, tomara que qualquer coisa, mas muito provavelmente não é a primeira coisa que vem à sua mente. Talvez a única coisa automática que aconteça com você, como acontece comigo, é a fome, né? Todos os dias nós temos muita fome e isso parece que vem de uma maneira completamente automática. Eu sei que quando nós começamos, por exemplo, a ler um livro, nós começamos a nos interessar e cada vez que nós lemos mais, nós queremos ler mais. Isso acontece, mas isso acontece porque nós estamos alimentando esse desejo de ler. Nós estamos alimentando esse desejo de estarmos diante de um livro bom. O problema é que muitas vezes nós não fazemos isso com a palavra de Deus. Veja que a multidão o apertava
para ouvir a palavra de Deus. Diferentes daqueles que procuravam Jesus e não queriam que ele partisse, no capítulo 4, estes da multidão estavam preocupados não apenas com as curas e com os milagres, Lucas nos relata isso, mas eles estavam preocupados com uma motivação que era legítima. A missão de Jesus estava sendo cumprida, que era pregar o evangelho do reino de Deus. Agora, essas pessoas estavam procurando ele por conta disso. Elas queriam ouvir o que Jesus tinha a dizer sobre a palavra de Deus. Mas, de novo, nós voltamos a um hábito. E quando nós pensamos em hábitos, nós sempre temos que pensar que os hábitos precisam ser alimentados. Como eu disse, a fome vem, a vontade de ler muitas vezes não aparece, mas se você lê e você estuda e você quer mais, e você vai alimentando isso se torna natural. E a mesma coisa com a palavra de Deus. Veja que o seu amor pelos filmes e pelas séries provavelmente não aconteceu de forma automática ou por acaso. O seu amor irrestrito, automático pelas redes sociais, certamente foi alimentado por muito tempo, em várias circunstâncias. E você foi alimentando isso e alimentando até certo dia que você simplesmente, de forma automática, ao entrar no elevador, nem pensa em mais nada, só pega o seu celular e começa a rodar as redes sociais. E com a palavra de Deus é a mesma coisa, irmãos. Nós precisamos alimentar. Você não escolheu se tornar alguém viciado em séries e redes sociais. Você provavelmente não acordou um dia e decidiu, eu vou me viciar nisso. Eu me lembro de uma amiga que estudou comigo no ensino médio e certa manhã eu cheguei na escola e chegando na escola, eu ia a pé para a escola e eu vi essa menina com um grupinho de amigos que fumavam. E aí eu vi essa amiga lá, e ela era amiga desses meus colegas ali de sala. E eu estou falando aqui de uma menina de 16 anos, mais ou menos. E aí eu vi que ela estava tentando fumar. Eu falei, mas espera aí, ela não fuma. Aí quando ela entrou, eu falei, o que você estava fazendo? Ela, eu estava tentando fumar. Eu falei, mas por quê? Ela disse para mim, porque eu quero fumar. Mas de onde surgiu essa vontade de fumar? Não, porque eu quero. Eu quero que isso seja um hábito na minha vida. Isso foi contrário a absolutamente tudo que eu conhecia. Eu nunca tinha ouvido alguém falar isso. Mas a gente sabe que por detrás daquilo, ela não me disse algo que depois ela confessou. Que ela queria fazer parte de um grupo, e aquele grupo fumava, então ela precisava fumar. Ela não queria se distanciar. Mas de modo geral, nós não acordamos com esse desejo. Eu quero me viciar nisso. Eu quero que isso se torne a prática no meu dia a dia. Esse vício ele precisa ser alimentado. E com as redes sociais, com filme, com uma série, você vai alimentando com um pouquinho aqui, um pouquinho de entretenimento ali, e mais um episódio ali, e quando você vê, você está maratonando tudo, absolutamente tudo. E o desejo, ele vai sendo construído e alimentado lentamente, sem você perceber. E, gente, não me entenda mal aqui, eu não estou falando que você não pode assistir filmes, série e coisas semelhantes. Eu não estou dizendo que você não pode usar as redes sociais, mas o problema é que o nosso processo, ou o problema é que o mesmo processo que criou esse desejo, por tudo isso, talvez seja o processo que nós não estamos alimentando. Você ignora a palavra de Deus ou a substitui justamente pelas séries, pelos filmes, pelo entretenimento, por qualquer outra coisa, porque a palavra de Deus não é a sua prioridade. Então ela não se torna um hábito na sua vida. E você não a busca. E essa realidade tem se tornado clara todos os domingos, talvez na sua vida. Porque é quando você chega aqui, você senta, e aí você se depara com a realidade de que você nem leu a palavra de Deus durante a semana inteira. Quando o pastor pede para você abrir a palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 5, é quando você realmente se lembra de que você não leu nenhuma outra passagem a semana inteirinha. Será que você não está fazendo uso, eu diria, de um monjaro espiritual? Um Ozempic espiritual, né? Porque ele tira a sua fome. Você não tem mais fome da palavra de Deus. Você quer simplesmente vir aqui e talvez por osmose ser alimentado pelo Espírito Santo de alguma forma.
Eu acho que esse é o mal que nós estamos vivendo. O que você precisa é marcar na sua agenda, no seu dia a dia ali um momento separado para você se dedicar à palavra de Deus diariamente, para você buscar a Deus. O seu monjário espiritual é tudo aquilo que te impede de você se alimentar da palavra de Deus diariamente. Então separe parte do seu dia para você dedicar não ao seu descanso, ao seu entretenimento, mas para você se dedicar ao alimento da palavra de Deus ao longo dessa semana. Esse povo buscava o nosso Senhor Jesus para ouvir a palavra de Deus que Jesus tinha a ser pregado. Esse texto também nos ensina que nós devemos obedecer a Deus. E ele nos ensina que nós devemos obedecer a Deus, mesmo quando obedecer a Deus parece não fazer sentido algum. Veja no versículo 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Gente, nós estamos falando aqui de Pedro. Pedro, todos nós sabemos, era um pescador experiente. Então ele ouve o que Jesus tem a dizer, mas ele tenta explicar que, na verdade, eles já haviam acabado de trabalhar a noite inteira. E que depois dessa noite inteira de trabalho, eles não tinham pescado nada. Veja, não era uma questão de achismo por parte de Pedro, mas era uma questão de conhecimento de causa. Veja, coloque-se no lugar de Pedro. Pense só um pouquinho nessa situação. Você trabalhou a noite inteira, você não conseguiu pescar absolutamente nada, você está cansado, você está lá arrumando a sua rede para a próxima pesca, já que nessa não pescou nada. Muito provavelmente você está com muita fome, você está ali pensando no que vai acontecer, porque você não conseguiu pegar peixe nenhum, e você não sabia o que fazer. Como é que eu vou me alimentar? Eu não estou levando dinheiro para casa, ou pão para casa. Daí vem um carpinteiro, e ele fala para você assim: sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir lá na parte mais funda e lançar as suas redes. Foi exatamente isso que Jesus fez. Foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus, ele fez esse tipo de coisa mais de uma vez. E parando para refletir sobre isso, eu consegui me lembrar pelo menos de mais uma vez e que ele fez isso de forma que era algo completamente improvável. Você se lembra quando Jesus ele cospe na terra, faz uma lamazinha, passa nos olhos de um homem que era cego de nascença, e ele pede para que esse homem vá e se lave? Você se lembra dessa história? E o que esse homem fez? Simplesmente obedeceu a Jesus. Ele não questionou Jesus. Ele simplesmente obedeceu a Jesus. Você não se sente exatamente como Pedro quando você ouve alguém falar que nós devemos orar e evangelizar? Nessa manhã nós falamos um pouquinho sobre isso. O pastor Sandro falou sobre essa questão do evangelismo. Agora, pense comigo sobre evangelizar. E aí você começa a refletir sobre o que é evangelizar. Bom, é falar sobre as boas novas do Evangelho para as pessoas que não conhecem a Cristo. Mas sejamos sinceros, se Deus é soberano, por que eu tenho que evangelizar? Se Deus já sabe o que vai acontecer e que a vontade dele não vai ser mudada, por que raios eu devo orar? Não deveria simplesmente aproveitar o meu dia fazendo alguma outra coisa mais proveitosa? Porque se Deus já sabe quem vai ser salvo, e Ele que determinou isso, se Deus já sabe o que vai acontecer, porque Ele determinou isso, então por que eu devo orar? Gente, as respostas para essas perguntas, elas podem ser dadas em vários níveis diferentes, níveis teológicos variados ali, mas eu posso te dar uma resposta bem simples e bem direta.
Que tal nós simplesmente obedecermos a ordem de Deus, nesse caso do nosso Senhor Jesus, e nos contentarmos com aquilo que Ele nos manda fazer? Já não seria isso suficiente? Pense no seguinte: se o Deus que é o todo soberano se colocasse diante de você nesse instante e lhe desse uma ordem, você teria coragem de questioná-lo do porquê que você deveria fazer aquilo? Quando nós não evangelizamos, quando nós não oramos, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos falando para Deus assim: o Senhor não sabe de nada, deixa eu seguir com a minha vidinha aqui, que eu não vou perder meu tempo com isso. Gente, nós podemos não estar negligenciando o evangelismo, a oração, mas muito provavelmente estamos negligenciando outras áreas na nossa vida. Como é que você tem desobedecido deliberadamente a Deus? Eu não sei o que passa no seu dia a dia, quais ordens explícitas você tem desobedecido do próprio Deus. Mas nós precisamos ser sinceros e verdadeiros. Nós fazemos isso constantemente. Nós não obedecemos a Deus e ainda questionamos aquilo que Ele nos manda fazer. Em terceiro lugar, o que nós precisamos é simplesmente obedecer. E veja, o resultado não é problema seu e nem meu. Quando nós somos ordenados a obedecer a Deus, nós precisamos descansar seguros de que Deus sabe o que está fazendo e que aquilo que Ele está fazendo é o melhor. Não cabe a nós o resultado. O que cabe a nós é a obediência, sermos fiéis ao nosso Deus. No versículo 6, o Lucas relata assim: fazendo isso, ou seja, Pedro e os demais obedeceram a Jesus. Eles apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Irmãos, Pedro e seus companheiros decidiram obedecer às ordens de Jesus. E o resultado que eles tiveram foi um resultado acima do esperado. De fato, eles foram lá, lançaram as suas redes, onde Jesus havia sugerido, e quando eles começam a puxar as redes, eles perceberam que a pesca era tão grande, e que eles se viram incapazes de recolher as redes por conta própria, precisaram chamar os outros, precisaram chamar os colegas para colocar a pesca no outro barco, na outra embarcação, e eles começaram a encher o barco com essa pesca. As suas redes estavam tão cheias ao ponto de se romperem, e parece que os barcos estavam tão cheios ao ponto de começarem a afundar. Você consegue imaginar isso? Não é fácil fazer um barco afundar com a pesca. E Lucas nos relata então que eles estavam a ponto de afundar. Eu trago novamente você ao exemplo do cego que eu mencionei. Se você quiser abrir comigo lá, esse exemplo está lá em João capítulo 9. João capítulo 9, a partir do versículo 6. Lá diz assim: depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Veja que a disposição desse cego em obedecer a Jesus foi uma disposição imediata. E o resultado que ele teve não poderia ser um resultado melhor do que esse. Depois, quando ele foi indagado sobre o que aconteceu com ele, porque as pessoas não ficaram felizes. Os mestres da lei não estavam felizes com a cura que Jesus realizou. Versículo 11, ele respondeu assim: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e olha só, estou vendo. Depois disso, eles chamaram os pais do cego e eles começaram a indagar o que tinha acontecido. E aí, logo em seguida, eles chamaram o cego mais uma vez
lá no versículo 24. E aí olha o que aconteceu. Então chamaram pela segunda vez o cego, o homem que tinha sido cego, e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: olha, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Gente, a disposição desse cego é a disposição que nós precisamos ter, que foi a disposição de Pedro nessa situação. Jesus mandou, deu uma ordem, ele obedeceu. Ele simplesmente confiou. Tanto esse cego de João 9 quanto Pedro obedeceram sem ver os resultados. Eles tiveram fé, eles confiaram na palavra de Jesus. Quando eu era adolescente, isso há pouquíssimos anos, é claro, né? Eu fui participar de um acampamento que meu time levou, e eles tinham ali uma semana chamada de Semana Superação. E numa das atividades, você precisava subir numa cadeira ou numa mesa, e as pessoas se posicionavam atrás de você, vocês já viram isso em alguns vídeos, dessa forma, né? Então uma pessoa desse lado, uma outra pessoa do outro lado, todos assim. E aí, sei lá, um coach ou aquele que estava ali guiando, né, o acampamento, chegava no ouvido daquele que estava na mesa e de costas para as pessoas e começava a falar assim para você: olha, a fé funciona desse jeito e você tem que confiar. E você vai confiar que essas pessoas que estão ali vão te segurar. Então o que você precisa fazer agora é fechar os seus olhos, colocar os seus braços assim e largar o seu corpo. Quantos de vocês estariam dispostos a fazer isso? Eu já vi um vídeo, né, do cara fazendo isso. O problema é que ele foi para frente, ele não foi para trás. Ele confiou, mas ele confiou da maneira errada. O objeto da confiança dele foi errado. Naquela ocasião eu não tive coragem, não. Eu sabia os amigos que eu tinha, né? Eu conhecia aqueles amigos e eles não eram dignos de confiança. Mas o que nós estamos vendo aqui é exatamente isso. É como se Pedro pudesse simplesmente se entregar e se jogar. Ele sabia que Jesus o seguraria. O cego aqui em João capítulo 9 também é como se ele estivesse em cima daquela mesa ou daquela cadeira. E você talvez esteja nessa mesma situação em alguma área da sua vida, onde Deus já falou, você já ouviu, você já viu, mas você insiste em desobedecer a Deus. Você insiste em acreditar nas mentiras do mundo, no seu próprio coração e não confiar na palavra de Deus. A sua situação hoje pode ser uma situação muito difícil. Eu não sei, talvez a área em que você esteja envolvido, mas você já tenha dado o seu melhor. Você já fez tudo o que pôde e mesmo assim a sua situação parece que não melhora. O teu casamento já chegou ao limite. Você não sabe mais o que fazer. Eu não aguento mais. Talvez você não sabe mais o que fazer lá no seu trabalho. Nós falamos aqui sobre o trabalho, né? O trabalho foi uma punição de Deus ou não? Não, não foi. Mas nós brincamos, né? Depende do seu chefe, depende do tipo de trabalho, né? Porque essa é a sensação que nós temos às vezes. O Celso não pode rir, hein? Né? Ele trabalha para mim lá na escola, então esses não podem se manifestar. Mas talvez você tenha chegado num ponto da sua vida que você não sabe mais o que fazer na criação dos seus filhos. Olha, como Pedro, você já trabalhou. O momento que você está vivendo hoje é o momento que você não teve resultados e que você está lá vendo se as suas redes já não foram rompidas, analisando a situação. Gente, o que resta é você não dar ouvidos ao seu coração, mas sim obedecer à voz de Deus. É você confiar nele, obedecer os seus mandamentos. Você está cedendo para tudo, menos para aquilo que deveria ceder. E Deus está falando para você, você precisa confiar em mim. Me obedeça e você verá os resultados.
Não é confiar em si ou na sua própria sabedoria, mas é confiar em Deus e descansar na sabedoria divina. Veja, Lázaro, quando ele faleceu, ele já estava sepultado, morto ali há 4 dias. Então Jesus chega a Marta e ele diz para Marta assim: abra o túmulo, retire a pedra. O que Marta fez? O cheiro vai ser ruim. Mas ela desobedeceu a Jesus? Não. Prontamente fez com que o túmulo fosse aberto. Ela obedeceu. E qual foi o resultado? Completamente inesperado. Ele foi ressuscitado. Lá em Marcos capítulo 3, versículos 1 a 5, nós temos um outro caso bem intrigante. É o caso de um homem com uma mão ressequida. Veja que Jesus, ele nem toca na mão desse homem. Ele não ora sobre a mão desse homem. Ele fala assim: estende a tua mão. Esse homem estende a mão, essa mão que não funcionava, e aí Jesus simplesmente fala, e essa mão é curada. Ele obedece e a mão é curada. Gente, todos esses casos nos apontam para um fato. A obediência a Deus é necessária, é requerida. E nós podemos descansar seguros de que o resultado da nossa obediência vai ser proporcionado pelo próprio Deus. E Deus realiza obras que nós não conseguimos compreender. Veja que todos esses casos, o ponto aqui é a nossa obediência. Deixe o resultado com Deus. Seja fiel a Ele e deixe o resultado com Deus. Quando Deus ele se aproxima de nós, Ele revela sim quem Ele é, porque nosso Deus é um Deus santo e não tem como nós não enxergarmos isso. Mas mais do que isso, quando Deus se aproxima de nós, Ele revela também quem nós somos. E veja, mesmo assim, Ele te usa, Ele me usa. No versículo 8 nós lemos que, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens, de gente, de seres humanos, não de peixes. Veja que Pedro, ele não precisou de nenhuma formalidade religiosa para se arrepender. Ele não precisou vir no culto no domingo pela manhã para que ele pudesse obter um arrependimento. Ele não precisou cumprir absolutamente nada que as religiões dizem para que ele fosse levado ao arrependimento. O que ele precisou foi se colocar diante do próprio Deus, na presença de Deus. Jesus, ele realiza um milagre e inevitavelmente Pedro identifica que ele está diante do próprio Deus. Ele não consegue enxergar outra coisa, a não ser a sua pecaminosidade. Ele é santo e eu sou pecador. Por outro lado, Jesus o acalma dizendo assim: olha, não tenha medo, Pedro, não temas. E agora ele direciona Pedro. E ele fala: de agora em diante você será pescador de gente. O profeta Isaías, ele já havia vivenciado isso lá em Isaías capítulo 6, com uma visão que ele teve do próprio Deus. Diante de Deus, ele se declarou aquele que estava condenado. Ele fala assim: ai de mim, sou homem perdido. Mas assim como Pedro, Deus ele responde e ele comissiona o profeta. Ele falou assim para Isaías 6:8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. É a mesma situação.
Quando nós estamos diante de um Deus santo, nós reconhecemos que nós somos pecadores. Isso faz toda a diferença. Talvez você já tenha experimentado algo semelhante enquanto você ouvia alguma mensagem sendo pregada, ou quando você foi desafiado contra o seu próprio pecado. Você se viu convicto e ao mesmo tempo você se achou incapaz de fazer alguma coisa. Você falou assim, mas eu sou muito pecador. Não tem solução para mim. O pecado que eu cometi, ninguém aqui cometeu. Você não sabe do que eu fui capaz de fazer. Olha, Deus sabe. E sim, por conta própria, não há absolutamente nada que você possa fazer para que você se veja livre desse problema do seu pecado, para que haja uma mudança. E talvez como Pedro você também diga assim, eu não sou digno disso. Eu não mereço isso. Eu não consigo fazer isso ou aquilo porque eu sou pecador. Gente, a percepção do pecado na presença do santo, ela vai te produzir algo. Esse algo é medo. E você vai temer. Pedro também experimentou isso. E ele experimentou isso de joelhos. E ainda assim, ele foi usado por Deus. Ainda assim, ele achou graça. Ainda assim, Deus falou para Pedro, Pedro, você será pescador de homens. Ao ser direcionado por Deus, você se lembra? Moisés, ele também começou a dar desculpas. Olha, mas eu não sou capaz. Olha a minha fala, Deus. E Deus não permitiu que ele continuasse falando. Ele proveu para ele. Se essa é a sua desculpa, eis aí a solução. E você? Quais são as desculpas que você tem dado a Deus? Quais são as desculpas que você tem dado a Deus se colocando como alguém completamente incapaz de fazer o que você deve fazer? Reflita sobre isso. Identifique aí alguma área na sua vida que você tem negligenciado por conta de uma sensação de incapacidade causada pelo seu pecado. Por que ser causada pelo pecado? É simples. Reconheça o seu pecado. Identifique o seu pecado. Confesse o seu pecado. Abandone o seu pecado. Haja em obediência a Deus. E Deus certamente vai te usar. Deus usa pecadores para a honra e glória do seu nome. Enfim, em último lugar, você precisa abandonar absolutamente tudo que tem te impedido de servir a Deus, para que você possa servi-lo da melhor forma. Versículo 11 diz assim, e arrastando eles os barcos para a praia, veja só, deixando tudo, os seguiram. Essa provavelmente foi a maior oportunidade de renda que eles tiveram e mesmo assim eles abandonaram absolutamente tudo, deixaram tudo para trás para seguir a Jesus. Pedro ele não pediu um tempo para Jesus para que ele pudesse conversar com a esposa dele, para que ele pudesse papear com os amigos, para alguma coisa do tipo. Gente, essa aqui não foi apenas uma pescaria boa. Não foi só um dia de sorte. Não foi só um dia que ele falou assim, nossa, isso aqui vai dar bem aqui, eu vou até trocar de barco, né? Depois dessa pescaria. Essa foi a maior das pescarias de todos os tempos. 2 embarcações foram necessárias e quase que elas afundaram com toda a pesca que eles obtiveram. E mesmo assim, eles abandonaram tudo. Tudo. Se eu fosse aqui um pregador da prosperidade, esse texto seria o texto que eu ia usar aqui para falar que esse é o momento de vocês doarem, né? Vamos aqui tocar uma música e vamos chamar as pessoas para fazerem pix, né? E contribuírem. Mas veja, contrário ao que esses pregadores da prosperidade possam falar sobre esse texto não nos ensina como que nós podemos nos tornar ricos. Essa história, esse relato, é sobre como nós devemos e podemos nos livrar das riquezas, e do engano, e do amor ao dinheiro. Esse relato de Lucas capítulo 5 é um exato contraste
com um relato muito conhecido de todos nós, o relato do jovem rico. Ele também teve um encontro com Jesus, mas ao final desse encontro com Jesus, ele decidiu seguir a desobediência. Você se lembra por quê? Porque ele era detentor de muitas posses. E afinal de contas, você se assemelha mais ao jovem rico ou você se assemelha mais a Pedro? Pense um pouco na sua situação. Quantas vezes você já não teve a oportunidade de você crescer na sua empresa, de estourar mesmo, de se destacar onde você trabalha ou na área em que você está envolvido, de você ganhar mais, mas você não fez isso por conta da sua fé? Quantos contratos você já não deixou de fechar porque você não queria negociar a sua fé? Agora, se isso nunca aconteceu, tem alguma coisa estranha. Se a sua fé nunca lhe impediu de progredir, e eu estou falando aqui do ponto de vista financeiro, ou talvez no clube social que você faz parte, se a sua fé nunca lhe trouxe algum tipo de tensão, talvez você esteja se assemelhando muito ao jovem rico, e não necessariamente a Pedro. Talvez o Senhor queira te usar mais e de maneiras diferentes, e usá-lo para o seu ministério. Mas você está ocupado demais, preocupado demais, envolvido demais com coisas terrenas, e você não consegue largar essas coisas. Na verdade, você não quer largar essas coisas. Você quer seguir. Talvez você não tenha tantas posses, mas aquilo que você tem é aquilo que te controla. E Deus está falando assim: você precisa me obedecer. Você precisa confiar, homem de pouca fé. Você certamente sabe aquilo que está te impedindo de servir a Deus da maneira que você deveria servir, da maneira adequada. E se eu começasse a nomear aqui várias maneiras ou várias coisas, que estão te impedindo, certamente eu vou deixar várias coisas do lado de fora. Eu não sei a sua história, eu não sei aquilo que você está vivendo, eu não sei os problemas que você está passando, mas você sabe. Então você precisa identificar quais são esses problemas, você precisa nomeá-los, você precisa buscar o Senhor em oração, confessando os seus pecados, abandonando esses pecados, esses amores que deveriam ser odiados, e aí então substituí-lo por serviço, por obediência a Deus. O que é que Deus tem te impedido de seguir, ou que tem te impedido de seguir a Deus e de servir ao nosso Senhor Jesus Cristo? Por quanto tempo mais você vai permitir que isso aconteça? Você precisa dar um basta nisso. Que o Senhor possa nos derramar a sua graça, que o Senhor possa derramar a sua misericórdia, para que nós não venhamos a ignorar aquilo que nós estamos vendo, lendo, refletindo, mas que nós sejamos levados a ponderar sobre tudo isso, identificando o que tem impedido que eu possa seguir e servir a Cristo de maneira adequada, e que então nós sejamos transformados para também sermos usados para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Santo Deus, te pedimos, Pai, nos faça enxergar essas áreas em que precisamos mudar. Pai, nos leve a ter a total confiança no Senhor, a descansar seguros no Senhor, obedecendo os seus mandamentos, não confiando no nosso coração enganoso, não confiando, ó Deus, em qualquer outra coisa a não ser na sua palavra, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus misericordioso. Pai, nos ajude, é isso que pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.